Seja bem-vindo ao lado mais perturbador do Reddit. Imagine que no seu trabalho, seu chefe te pede para ficar no turno da noite, já que é o único capacitado para resolver aquela tarefa, mas não é o único a ficar sozinho. Trabalhar no turno da noite era péssimo. Eu trabalhava em um prédio de escritórios e constantemente fazia o turno da noite, já que era o único horário que funcionava para mim. Quase sempre eu era a única pessoa no andar em que trabalhava, talvez em todo o prédio. Sempre havia uma sensação estranha em estar em um prédio tão grande com a maioria das luzes apagadas e absolutamente ninguém por perto. Mas, por outro lado, era tranquilo e menos estressante. E eu conseguia fazer muito trabalho. Houve uma noite, porém, em que algo diferente aconteceu. Era uma sexta-feira por volta das 2 da manhã. Eu estava digitando no meu teclado quando ouvi um barulho do lado de fora de onde eu estava. Parecia um barulho aleatório vindo das paredes ou algo do tipo. Na verdade, era bem comum nesse prédio, mas não me preocupei muito com isso. Continuei a digitar, mas fui interrompido novamente por um som. Desta vez, o som de um computador sendo ligado. Isso me pegou de surpresa. Eu tinha certeza de que ninguém mais estava trabalhando no turno da noite. Fiquei de pé na minha cadeira para espiar por cima das divisórias das baias. A luz de um monitor de computador na escuridão era visível em uma baia do outro lado da sala. Então, fiz algo estúpido, algo que me arrependo. Perguntei em voz alta se havia alguém lá, na esperança de obter uma resposta de um colega de trabalho. Mas, em vez disso, vi a luz do monitor do computador do outro lado da sala se apagar. E novamente, só havia escuridão. Comecei a ficar nervoso. Desliguei a lâmpada e a tela do computador para não revelar minha posição a quem quer que fosse. Agachei e fui sorrateiramente até uma baia próxima. E fiquei esperando algo acontecer por não sei quanto tempo. Mas, eventualmente, decidi que o perigo havia passado. Caminhei sorrateiramente por entre as baias até chegar à saída mais próxima, que levava às escadas e aos elevadores. Foi então que percebi que minhas suspeitas apavorantes eram verdadeiras. Havia um homem agachado atrás de uma planta no canto da sala, vestido todo de preto. Meu coração afundou quando notei, mas ele não parecia ter percebido o que eu havia notado. Virei-me em direção à porta das escadas. Não havia chance de esperar pelo elevador. Então abri a porta casualmente e a fechei atrás de mim, correndo escada abaixo. Depois de descer cerca de 2 lances de escadas, ouvi a porta acima de mim sendo aberta de forma agressiva, seguida de passos frenéticos e ecoantes que vinham rapidamente na minha direção. Corri o mais rápido que pude pelas escadas enquanto os passos acima de mim ficavam cada vez mais altos. Finalmente, cheguei ao primeiro andar. Corri pelo saguão e saí pela porta da frente. Quem quer que estivesse lá dentro não me seguiu imediatamente. Liguei para a polícia e para um dos meus chefes. Meu chefe disse que ninguém estava programado para trabalhar exceto eu. A polícia vasculhou o lugar de cima a baixo, mas não encontrou ninguém. Continuei fazendo o turno da noite por mais uma semana, com meu chefe permitindo que eu trancasse todas as entradas possíveis para o andar, incluindo os elevadores. No entanto, ainda não me sentia confortável com isso, e desde então tenho trabalhado em outros turnos. Próximo relato: as janelas sem persianas. Estava acordado até tarde lendo em uma noite fria. Meu quarto fica no térreo e moro sozinho em uma área relativamente tranquila e arborizada. Por esse motivo, muitas das minhas janelas não tinham persianas, já que não era como se as pessoas que passavam de carro pudessem olhar para dentro da minha casa. Além disso, eu gosto de acordar com a luz do sol entrando no meu quarto, mas naquela noite, me arrependi de nunca ter colocado persianas no quarto. Após finalmente apagar minha lâmpada de leitura para dormir, tive cerca de 2 minutos de silêncio antes de ouvir o som de algo batendo na janela.
Parecia um único toque com o punho de uma pessoa. Eu estava virado para longe da janela e não queria me virar. Estava acostumado a ouvir coisas como galhos de árvores batendo nas paredes e janelas, mas reconheci claramente que esse som era de alguém batendo no vidro. A ideia de que alguém pudesse estar do lado de fora da minha janela me observando me assustou. Pensei em ignorar, esperando que a pessoa fosse embora. Talvez fosse apenas um idiota tentando me assustar. Se achassem que eu estava dormindo, ficariam entediados. No entanto, um segundo toque na janela confirmou meu medo. Era alguém batendo no vidro, e alguém estava do lado de fora da minha janela. Quando o quarto toque veio de forma deliberada, decidi que já tinha aguentado o suficiente. Eu deveria enfrentar esse sujeito como um homem de verdade. Virei-me para a janela e consegui ver uma sombra preta se movendo rapidamente sobre a janela. Por alguma razão, ver algo na janela matou toda a coragem que eu tinha, e eu corri para o telefone na cozinha para ligar para a polícia. Eles disseram que teria uma viatura em 10 minutos. Quando desliguei, vi algo no canto do meu olho. Virei a cabeça e vi alguém do lado de fora da minha janela da cozinha, olhando diretamente para mim. Foi só por um segundo, porque assim que notei, ele saiu correndo. Alguém estava me observando através de todas as janelas. Logo depois, recebi uma ligação perturbadora. Era meu vizinho, que também é meu melhor amigo. Ele tinha notado através da janela dele que 3 pessoas vestidas de preto haviam entrado na minha propriedade mais cedo. Uma delas segurando um objeto brilhante e afiado. Isso só aumentou meu pânico. Corri para o andar de cima, onde sabia que ninguém poderia me observar, e me tranquei no banheiro. Ouvi batidas constantes na porta da frente lá embaixo, mas sabia que não eram os policiais. Só rezava para que eles chegassem a tempo. E, felizmente, momentos depois, houve uma batida forte na porta da frente, seguida por alguém gritando "Polícia!". Aconteceu que eram os policiais, mas os 3 homens já tinham desaparecido na floresta. Poderia ter sido mais do que 3, eu nem sei. Tudo que sei é que eles nunca foram pegos, e naquela mesma semana, comprei persianas. Próximo relato: Tiago, um amigo diferente. Meus pais são divorciados e eu estava morando com meu pai. Sou filho único, então a única vez em que estava perto de crianças da minha idade era quando estava fazendo amizade com crianças na vizinhança. Havia esse garoto que morava na esquina da minha rua chamado Tiago. Eu o conheci enquanto estava andando de bicicleta e, de forma estranha, ele me convidou para jogar basquete com ele. Aceitei, embora ele fosse bem mais velho do que eu. Eu tinha 12 anos e ele tinha 16. Conforme eu passava mais tempo com ele, descobri que ele também era filho único e morava com o pai, assim como eu. No começo, achei ele bem fácil de me relacionar. Trocamos números de telefone e ele costumava me ligar para sairmos juntos. Às vezes, ele vinha até minha casa para jogar videogame. No entanto, ele começou a agir de forma estranha. Ele passou a ligar insistentemente, e se eu não atendesse, ele deixava as mensagens irritadas. Ele chegava a ligar de 5 a 6 vezes antes de vir até a minha casa e tocar a campainha. Quando meu pai não estava em casa, eu geralmente nem atendia. Mas quando ele estava, meu pai me obrigava a passar tempo com o Tiago, mesmo depois de eu dizer que ele era assustador. Certa vez, fingi ouvir o Tiago enquanto andávamos de bicicleta de volta para a casa dele. Enquanto ele falava sobre coisas sem sentido, eu precisava encontrar uma maneira de me livrar dele. Então, pela primeira vez, ele me convidou para entrar em sua casa. Eu realmente não queria entrar, mas parecia que eu não tinha escolha. Assim que entrei, fui atingido por um fedor repugnante e nojento de sua casa. Roupas jogadas pelo chão, vidros quebrados em um canto da sala e manchas de café nas paredes. Era o lugar mais nojento que eu já tinha visto. E então, um homem sombrio e ameaçador saiu de outra sala. Ele me encarou com um olhar intimidante, e eu me vi
recuando. Tiago o apresentou como seu pai, e o homem apenas grunhiu e se afastou para outra sala. Estava oficialmente confirmado. Aquele garoto era muito estranho. Eu precisava me afastar dele de uma vez por todas. Decidi que nem queria mais estar naquela casa e inventei uma desculpa para sair. Acho que disse que tinha uma consulta médica. Nesse momento, o sorriso de Tiago desapareceu lentamente, substituído por uma expressão infeliz, senão extremamente irritada. Ele nem respondeu, apenas me olhou com um olhar inquietante. Saí correndo de volta para minha casa e encontrei a porta trancada. Surpreendentemente, a destranquei com a chave que meu pai me fez carregar. No entanto, meu pai não estava em casa. Eu realmente queria que ele estivesse em casa, mas então encontrei um pequeno bilhete grudado na geladeira informando que ele tinha sido chamado para o trabalho devido à possível emergência de tempestade. Naquela noite, antes de ir dormir, verifiquei o meu e-mail em busca de uma resposta de alguém no Mercado Livre. No entanto, havia cerca de 5 novos e-mails, todos em letras maiúsculas e enviados de um e-mail chamado tiago@hotmail.com. Era ele. Eu nunca tinha dado meu e-mail a ele, e ainda não tenho ideia de como ele obteve. Em um dos e-mails tinha um título: "Você cometeu um erro". Outro dizia: "Eu sei onde você mora". O restante estava cheio de palavrões e ameaças. Eu tinha apenas 12 anos e estava extremamente intimidado com isso. Então, me preparei para ligar para o meu pai. No entanto, enquanto eu me dirigia à cozinha para pegar o telefone, ouvi o som de arbustos se mexendo do lado de fora. Abri as persianas da janela que dava para os arbustos e me deparei com o rosto de um homem enorme, que instantaneamente reconheci como o pai do Tiago. Liguei para a polícia, mas quando eles chegaram, eles já haviam desaparecido. Quando meu pai chegou em casa mais cedo devido a essa situação, ele imediatamente buscou uma ordem de restrição. Tiago e seu pai se mudaram cerca de um mês depois. Próximo relato: os vizinhos viciados. Eu me mudei para uma casa nova depois disso. Minha tia e meu tio haviam alugado por vários anos antes de construírem um lugar novo. Passei alguns meses sozinho antes que um colega de trabalho me perguntasse se eu estava procurando um companheiro de quarto. Pensei nisso por alguns dias e acabei permitindo que ele se mudasse. Era um lugar com 2 quartos e um escritório na garagem. Ele decidiu que queria apenas o próprio espaço, já que os quartos ficavam um lado do outro. Ele moveu suas coisas para o escritório na garagem, e tenho que admitir que era uma configuração bem legal. O único problema é que não havia banheiro e nem cozinha lá. Então, ele usava a cozinha e o banheiro da casa. Nós tínhamos horários de trabalho diferentes, então eu costumava deixar a casa destrancada para ele. Uma noite, fui à casa da minha namorada para jantar. Quando voltei, decidi pegar uma caixa de cerveja que havia comprado na noite anterior. Quando abri a geladeira, minha cerveja tinha sumido. Eu presumi que fosse meu colega de quarto e entrei em uma raiva cega. Saí furioso para a garagem e arrombei a porta do quarto dele. Ele estava dormindo e se virou. Gritei com ele, perguntando por que ele tinha bebido minha cerveja sem perguntar. Ele disse que não tinha tocado na minha cerveja e esfregou os olhos ainda sonolento. Depois de conviver com ele por um tempo, eu sabia quando ele estava mentindo e senti que ele estava dizendo a verdade. Meu coração afundou quando percebi que alguém havia roubado nossa cerveja da geladeira e provavelmente outras coisas. Voltamos para casa e verificamos se tudo estava em seu lugar. A TV estava lá, todos os móveis também. Só percebemos que o meu notebook de R$ 3.000 havia desaparecido quando entrei no meu quarto. Entramos em pânico e meu colega de quarto chamou a polícia. Procuramos a cerveja e o notebook incansavelmente, pensando que eu poderia tê-lo perdido, mas logo desistimos e começamos a procurar pelo jardim.
Quem poderia ter feito isso? No entanto, não morávamos sozinhos na casa. Havia um quarto construído vários anos após a construção da casa. A mãe moribunda de minha tia passou seus últimos anos morando lá, o que facilitou para minha tia e meu tio cuidarem dela durante sua doença. Quando ela faleceu, eles começaram a alugar o quarto para uma mulher estranha que permaneceu lá até nos mudarmos. E minha tia e meu tio tinham suas preocupações com ela, pois acreditavam que ela era uma viciada em drogas, o que se tornou evidente para nós durante a nossa estadia. Ela se comportava de forma estranha, e ouvíamos barulhos estranhos vindo do lado dela da casa a qualquer hora da noite. Seu irmão se mudou vários meses depois de nós, o que foi mais estranho ainda, porque o lugar dela era uma suíte de um quarto. Pensamos que ele simplesmente dormia no sofá ou algo do tipo. No entanto, ele era mais estranho do que ela, pois nem me reconhecia quando eu chegava na garagem enquanto ele fumava. Tentar conversar com ele era inútil. Ele basicamente olhava através da sua alma. Uma noite, ele até pediu ao meu colega de quarto que conseguisse drogas para ele. Durante a nossa busca pelo ladrão, fomos até a porta da garagem e encontramos pegadas descalças suadas no chão. As pegadas levavam a porta da suíte deles até a porta da nossa garagem. Juntamos as peças e começamos a bater na porta deles, dizendo que sabíamos que era ele e que ele deveria abrir a porta. Alguém lá dentro levantou a cortina e fez contato visual comigo, o que ainda me arrepia até hoje. A polícia chegou, coletou todas as informações e fez uma busca na casa, mas não encontrou nada e nem ninguém. Eles nos disseram que as pessoas na suíte eram viciadas em drogas. Fornecemos os nomes deles para os policiais, que rodaram os nomes no carro deles e voltaram para nos informar que o homem tinha mandado em outra província e já tinha sido condenado por invasão há vários anos. Os policiais bateram na porta deles por vários minutos e se identificaram como policiais, mas não obteve respostas. Os policiais foram embora. Já passava de 1 da manhã, então meu colega de quarto e eu fomos dormir. A porta que conecta a suíte dos estranhos com a minha parte da casa só podia ser trancada do lado deles da porta. Eu tinha esquecido disso antes de cair no sono. Durante a noite, ouvi passos do lado de fora da minha porta e algumas batidas altas, e a maçaneta começou a tremer violentamente. Eu estava quase dormindo e ignorei, pensando que fosse meu colega de quarto. Felizmente, sempre tranco a porta do meu quarto à noite devido a algum medo bobo de infância que carrego até hoje. Fico imaginando o que teria acontecido se eu tivesse deixado a porta do meu quarto aberta e aquele homem tivesse entrado. Como era de se esperar, meu colega de quarto e eu nos mudamos daquele lugar algumas semanas depois. Próximo relato: o homem no armário. Isso aconteceu no aniversário de 20 anos do meu amigo. Estávamos organizando uma grande festa com muita bebida e havia muita gente lá que eu nem sequer conhecia. A casa estava caótica, com cerca de 100 pessoas. Mesmo no meio de todo aquele caos, eu notei um personagem suspeito. Havia um homem mais velho sentado no canto da sala, apenas observando todos bebendo e dançando. Inicialmente, não pensei muito nisso, supondo que fosse o pai ou tio de alguém. No entanto, quando a noite avançou e mais da metade dos convidados já tinha saído, o homem ainda estava lá, sozinho no canto. Nesse ponto, perguntei a um dos meus amigos quem era aquele homem, e ele disse que não tinha a mínima ideia. Decidimos esperar, pensando que talvez ele também saísse quando a maioria dos convidados tivesse ido embora. Quando o último convidado saiu, voltamos para a sala de estar, e ele tinha sumido, o que me deixou imediatamente aliviado. Mesmo que a casa não fosse minha, aquele homem parecia totalmente deslocado e era assustador. Eu e alguns amigos passamos a noite lá.
Eu dormi no sofá da sala de estar. Adormecer foi fácil devido ao álcool em meu sistema, mas dormindo se tornou um problema. Acordei no meio da noite com uma sede insana e a necessidade de usar o banheiro. Primeiro fui ao banheiro, já que ficava mais perto, e depois fui até a cozinha para pegar um copo d'água. Quando voltei para a sala de estar e me deitei no sofá, percebi que a porta do armário de casacos em frente ao sofá estava um pouco aberta. Estava escuro demais para ver qualquer coisa, ou o que havia dentro lá. Senti um arrepio na espinha ao me lembrar do homem estranho sentado no canto. A ideia que ele poderia estar escondido no armário imediatamente me ocorreu. Continuei deitado sob a suposição de que ele estava me observando pela porta aberta do armário enquanto planejava minha fuga. Eu poderia pular sobre outro sofá e chegar perto da escada que levava ao andar de cima da sala de estar. No entanto, eu precisava reunir coragem para fazê-lo. Foi então que vi a porta do armário se abrir um pouco mais, e foi nesse momento que reuni coragem para correr. Pulei sobre o sofá e subi as escadas. Eu podia ouvir a porta do armário se abrindo completamente e alguém correndo atrás de mim. Gritei para que meus amigos que estavam nos sofás acordassem. Os 3 amigos que estavam na sala de estar me olharam como se eu estivesse louco. Eu sabia que agora éramos 4 contra 1, então olhei para a escada e esperei. Mas o homem nunca subiu. Meus amigos exigiram uma explicação. Então, eu contei a eles que o homem estranho no início estava escondido no armário e quase me perseguiu escada acima. Nesse momento, ouvimos a porta dos fundos do andar de baixo se abrir. Todos nos olhamos e chamamos a polícia, mas o homem nunca foi encontrado. Ele simplesmente saiu pelas portas dos fundos. Próximo relato. Abaixo. Esta é uma história muito estranha que aconteceu há alguns meses, e eu ainda moro na mesma casa onde isso ocorreu. Há uma tomada elétrica embaixo da minha cama que eu costumava usar para carregar o celular. Deixo o celular na prateleira acima da minha cama todas as noites, geralmente usando-o como despertador. No entanto, algo estranho começou a acontecer em uma segunda-feira de fevereiro. Acordei com o som alto do meu despertador, mas ainda estava escuro lá fora. Olhei para o meu despertador de verdade, que estava em cima da minha mesa, e eram 4 da manhã. Não tinha certeza se tinha acidentalmente configurado um novo alarme. O alarme estava intitulado Abaixo. Desativei-o e voltei a dormir sem pensar muito nisso. Na noite seguinte, acordei novamente com o som do alarme do meu celular tocando alto. Vi que eram 3 da manhã e o título do alarme estava definido como Abaixo. Não tinha como eu ter configurado esse alarme. Pensei que meu irmão estivesse fazendo uma brincadeira comigo de alguma forma. Na manhã seguinte, pedi a meu pai para dizer a ele que parasse de mexer no meu despertador, pois estava atrapalhando meu sono nas noites de escola. No entanto, ele jurou que nunca tinha mexido nele, e eu meio que acreditei nele. Naquela noite, coloquei uma senha no meu celular e escrevi um bilhete adesivo apenas para garantir. Escondi o bilhete atrás da parede, atrás da minha cama, e verifiquei que não havia alarmes extras configurados. Apenas um para 8 da manhã. Adormeci, mas, mais uma vez, acordei com o alarme tocando alto em total escuridão. Eram 2 da manhã e o título do alarme era Abaixo. Agora estava realmente assustado. Algo estava errado com meu celular. Eu tinha certeza de que alguém estava hackeando. No dia seguinte, deixei tudo como estava o dia todo, na esperança de que quem estivesse mexendo esquecesse. Naquela noite, usei o meu despertador de verdade na mesa como alarme. Configurei para 8 da manhã e fui dormir. Mas quando acordei novamente, não havia luz solar. Meu despertador estava desligado, então não pude ver as horas. Era o meu celular que estava na prateleira, mas o som do despertador não era o usual. Era uma espécie de som distorcido de gritos. Desliguei o alarme que estava intitulado Cama, e era
1 da manhã. Então, eu estava deitado lá sem saber o que pensar. Meu celular estava com 10% de bateria. Então, alcancei embaixo da cama para tentar encontrar o carregador que normalmente estava conectado à parede, mas ele estava faltando. E então, no pior momento possível, percebi exatamente o que tudo significava. Os 4 títulos dos alarmes formavam uma frase: abaixo da cama. Tentei puxar o meu braço, mas era tarde demais. Senti uma mão agarrar meu braço com força. Gritei o mais alto que pude, alto o suficiente para que todos os vizinhos ouvissem. Ouvi a porta do quarto dos meus pais se abrir e passos correndo em direção ao meu quarto. Meu pai entrou com um pedaço de ferro e viu que eu estava sendo puxado para a beira da minha cama e alcançou embaixo da cama agarrando o homem que estava se escondendo lá. Ele o nocauteou com ferro e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, nos disse que o homem era um agressor sexual, registrado que havia sido preso 10 vezes. Ele estava extremamente perturbado mentalmente e claramente obtinha prazer em mexer e assustar com suas vítimas. O que mais me assustou foi que ele estava em nossa casa e debaixo da minha cama por 4 dias. Próximo relato: a brincadeira de Daniel. A experiência mais aterrorizante que já aconteceu comigo nem mesmo aconteceu comigo. Eu tenho um amigo a quem eu vou chamar de Daniel. Costumávamos sair juntos ou pelo menos trocar mensagem todos os dias. Mas houve um dia que ele não me respondeu a nenhuma das minhas mensagens ou mesmo ligações. Fui até a casa dele, que ficava a 1 quarteirão de distância, para ver se estava tudo bem. Bati na porta e toquei a campainha, mas ele não atendeu, o que foi estranho, pois o carro dele estava lá. Senti que ele queria ficar sozinho. Mais tarde naquela noite, recebi uma solicitação no WhatsApp de um número desconhecido. Respondi com cautela, com a câmera apontada para longe do meu rosto, e um rosto apareceu na tela. Era o Daniel. Senti um alívio imenso e mostrei o meu rosto. Quando consegui olhar melhor para o rosto dele, percebi que ele parecia diferente, muito mais cansado e, sei lá, paranoico, eu acho. Ele também estava em um quarto desconhecido. Perguntei onde ele estava e por que ele não estava respondendo, ao que ele respondeu que estava bem e em casa. Perguntei de quem era o telefone que ele estava usando, e ele apenas ficou em silêncio por um longo tempo, encarando a câmera, até finalmente responder que estava usando o telefone do tio dele. Isso foi realmente estranho, mas antes que eu pudesse questioná-lo mais, ele de repente exigiu que eu lhe emprestasse 10 mil reais, que ele pagaria de volta logo. Não pude deixar de rir disso, até perceber que ele estava falando sério, mais do que sério. Seu rosto estava cheio de preocupação. Perguntei por que diabos ele precisava de tanto dinheiro, e mais uma vez, houve uma longa pausa com ele apenas olhando para a câmera. Ele finalmente disse que precisava desligar, e a chamada foi encerrada. Foi uma das experiências mais estranhas e perturbadoras da minha vida. Nunca o tinha visto agir assim. Claramente, havia algo errado com ele, mas era tarde, e pensei que iria até a casa dele no dia seguinte conversar com ele. Na manhã seguinte, fui direto à casa dele e toquei a campainha cerca de 10 vezes, mas ele não respondeu. Acabei desistindo, pensando que se ele queria agir de maneira suspeita, esse era o problema dele. No entanto, tarde da noite, por volta da mesma hora, recebi outra chamada de WhatsApp, de outro número desconhecido. Atendi novamente e era o Daniel, mas dessa vez ele parecia terrível. Seu cabelo estava bagunçado, ele tinha um corte na testa e olheiras nos olhos. Eu não entendia o que diabos estava acontecendo com ele. Ele não me contava nada, apenas continuava exigindo 10 mil reais para serem pagos para o endereço aleatório, ao que eu continuava dizendo não. Então ele disse algo que ainda me assombra. Em um tom de voz trêmulo e nervoso, ele disse: "Para,
Não aponte uma arma para minhas costas. Isso me atingiu como uma bala, acompanhado por um ligeiro tremor de seu olho esquerdo que interpretei como um piscar de olhos. A chamada terminou rapidamente, e só posso imaginar o que estava prestes a acontecer com ele. Por algum milagre, lembrei-me do endereço e enviei a polícia imediatamente. Era uma casa antiga e abandonada em uma quadra praticamente deserta, a quilômetros da minha casa. Eles encontraram Daniel no porão, espancado e quase morto. Mas chegaram a tempo. O criminoso que fez isso a ele já tinha fugido. Ele não gosta de falar sobre isso, mas o máximo que me contou foi que estava voltando para casa antes de tudo ficar escuro, e então acordou em um porão escuro. Próximo relato: a ligação misteriosa. Isso aconteceu no meu primeiro ano do ensino médio. Agora tenho 20 anos e esta é a primeira vez que penso nisso em um tempo. Eu estava na minha terceira aula do dia, a penúltima antes do final das aulas. Estava na minha aula de português. A turma era pequena, provavelmente com uns 10 a 20 alunos além de mim. Estávamos fazendo alguma atividade como turma, então estava bem barulhento. E todos nós estávamos nos divertindo quando o telefone da sala tocou. Minha professora atendeu e imediatamente olhou para mim. Após cerca de 5 segundos, ela disse que alguém estava ao telefone querendo falar comigo. Isso me pegou de surpresa, mas eu presumi que fosse um dos meus pais com alguma pergunta, embora eles normalmente me mandassem mensagem de texto. Eu me levantei e a professora me entregou o telefone, retomando o que estava fazendo com a turma. Coloquei o telefone perto do ouvido e estava prestes a dizer alô, quando a pessoa do outro lado me interrompeu de repente, dizendo: Volte, mano. Últimos pedaços, colocar em uma sacola e jogar os pedaços na parte de trás do meu caminhão. Ele também começou a me dar informações pessoais, como meu endereço, número de telefone e a rua em que eu morava. Ele me disse em qual aula eu estava naquele momento e o nome da minha professora. Eu não tive a oportunidade de falar nada antes que ele simplesmente desligasse. Minha professora e colegas de classe começaram a se perguntar o que a pessoa ao telefone estava dizendo para mim, porque eu nunca disse uma palavra e tenho certeza de que minha expressão facial parecia um pouco estranha. A professora perguntou se estava tudo bem, e eu respondi que sim. No final da aula, eu ia contar para ela o que a pessoa disse, mas por algum motivo, decidi não fazer isso. Tudo isso me fez pensar, quem diabos era essa pessoa no telefone? Como ele sabia de todas essas informações? Após o fim da escola, quando a mãe do meu amigo estava me levando para casa, notei uma caminhonete preta que saiu bem quando chegamos à minha casa, mas não consegui ver o motorista. Nunca contei a ninguém o que aconteceu, e nunca mais ouvi aquela voz, ouvi aquela caminhonete. Próximo relato: as máscaras de cavalo. Eu estava de férias no interior de São Paulo com minha família em uma cidade pequena. Saímos da estrada principal para verificar um local que supostamente era ótimo para ver o pôr do sol. Estacionamos o carro e havia mais 2 veículos no local. Ambos pareciam caminhonetes antigas e enferrujadas. Imaginamos que eles estivessem ali pelo mesmo motivo. Então, saímos do carro. Por instinto, olhei para as caminhonetes e notei algo estranho. Nos bancos à frente estavam 2 pessoas usando máscaras de cabeça de cavalo. Elas não diziam nada e nem se mexiam. Apenas estavam sentadas, somente encarando. Toquei o ombro da minha mãe para chamar a atenção dela. Meu pai apenas riu, dizendo que provavelmente eram adolescentes fazendo alguma brincadeira. Esperei alguns minutos antes de dizer que estava ficando muito estranho. Quando começamos a voltar para o nosso carro, as pessoas com as máscaras viraram as cabeças acompanhando nossos movimentos. Elas começaram a nos seguir pela estrada de terra, mesmo quando voltamos para a estrada principal e dirigimos em direção à delegacia que ficava a meia hora de distância, e elas continuaram atrás de nós. Elas passaram lentamente pela delegacia olhando fixamente para o nosso carro, ainda usando as máscaras. Esperamos cerca de 1 hora e finalmente voltamos para casa. Passei o resto das férias perturbado com isso. Talvez fosse apenas moradores locais assustando turistas, ou talvez fosse algo muito pior. Próximo relato: o homem do parque.
Eu costumava morar em uma casa alugada que ficava do outro lado da rua de um parque da cidade bastante movimentado. À noite, quando o parque estava deserto, eu saía pela porta da frente e sentava na minha varanda para olhar as árvores e as estrelas. Uma noite, por volta de 1 da manhã, abri a porta da frente e comecei a me sentar. Foi quando vi um homem parado no parque. Ele estava diretamente em frente à minha casa, vestido todo de preto e usando uma máscara. A máscara era apenas um rosto branco e simples e era extremamente assustadora de se olhar. A visão desse cara enviou um arrepio pela minha espinha. Ele não se moveu, embora eu soubesse que ele estava me olhando. O bairro inteiro estava silencioso e imóvel. Ficamos ali parados, nos encarando por um longo tempo, até que, de repente, ele se afastou. Acabei ligando para a polícia, pois achei que esse cara estava rondando o bairro, e os policiais registraram meu depoimento. 2 meses depois, eu estava fazendo algum trabalho no meu jardim ao lado da minha casa, e estava jogando água em algumas plantinhas que tenho na janela da cozinha, quando vi algo que parecia lixo. Peguei e olhei. Era a mesma máscara que o homem estava usando naquela noite, jogada bem ali embaixo da minha janela. Próximo relato. A carona em Sorocaba. Por volta da década de 90, quando eu tinha 17 anos e não tinha carteira, eu costumava andar a pé ou pedir carona aqui em Sorocaba. E uma noite muito fria, depois do expediente que eu trabalhava no mercadinho, eu decidi esticar o dedo na estrada. Um homem parou. Ele era magro e tinha uma estranha fragilidade. Entrei no carro, trocamos nomes e ele começou a fazer perguntas baixas sobre se eu era do local, dizendo que esperava encontrar felicidades ali. Cerca de 10 minutos depois, vi um carro derrapando quase na contramão e gritei: "Ei, cuidado, meu!" Ele imediatamente acelerou e exclamou: Nunca mais levante a voz para mim. Fiquei surpreso e pedi para descer, mas ele não parecia me ouvir. Ele dirigia cada vez mais rápido, sussurrando que eu estava sempre gritando com ele. Eu estava em pânico e pensei em pular, mas percebi que a maçaneta da porta estava faltando. Havia apenas um buraco no lugar. Quando eu já estava debatendo se causaria um acidente para parar o carro, ele parou em um posto de gasolina. Ficou piscando várias vezes como se estivesse voltando a ser, e destrancou as portas calmamente. Ao sair, ele me chamou, parecia triste, se desculpou e perguntou se eu ficaria bem. Mais tarde, descobri um pedaço de papel dobrado no meu chapéu com uma nota de R$10. O bilhete dizia: "Sinto muito, por favor, pegue um táxi e nunca mais peça carona na estrada novamente. Essa foi a última vez que peguei carona." Próximo relato. O amigo de olhos vermelhos. A maior parte dessa história se passa quando eu era apenas uma criança pequena. Eu morava em um bairro agradável em uma cidade relativamente pequena no sul do Rio Grande do Sul. Eu tinha essa pessoa imaginária enquanto eu crescia, ou pelo menos meus pais me convenceram de que ele era imaginário. Há uma razão pela qual eu não o chamo de amigo, e eu o via em todos os lugares, mas a maioria das vezes ele estava na minha casa. O homem era completamente negro. Não me refiro à cor de pele ou algo do tipo, mas sim que ele era completamente negro, como uma silhueta sem roupas distinguíveis e com o rosto vazio. A única característica distinta que me lembro era seus olhos. Os olhos vermelhos mais aterrorizantes que já vi. O olho inteiro era vermelho, não apenas a íris. Ele parecia de forma completamente aleatória. Eu podia estar brincando e, sem um sussurro, ele estaria lá comigo, apenas olhando e sorrindo. Com os anos, me acostumei com sua presença. Eu acenava para ele e até usava o banheiro com ele por perto, de tão frequente que era. Minha irmã era a única que acreditava em mim. Já os meus pais eram céticos. Tentei conversar, gritar e fazer perguntas, mas ele nunca respondia. Uma vez, tentei tocá-lo, mas ele simplesmente se afastou do meu alcance. Quando nos mudamos, eu tinha 9 anos e ele estava lá, no último dia, com um sorriso que parecia grudado no rosto. Fiquei livre dele até os 16 anos. Uma noite, tarde da madrugada, eu subia para o meu quarto quando ele surgiu subitamente no quarto da minha irmã.
Seus olhos vermelhos estavam focados em mim, e ele me deu um grande sorriso maligno enquanto caminhava lentamente em minha direção. Diferente dos filmes, eu não corri e não pedi respostas. Dei meia volta, desci as escadas e sentei na calçada da rua até o amanhecer. Nunca mais ouvi desde então. Próximo relato. A risada na janela. Era uma sexta-feira à noite, por volta das 8h40, 9 da noite. Eu estava me divertindo com alguns amigos jogando online. De repente, eu ouvi um barulho alto e entrei em pânico. Minha casa já havia sido invadida 2 vezes nos últimos 3 meses. Abaixei o volume do computador e tentei me convencer de que eram os vizinhos. Afinal, quem tentaria invadir uma casa com todas as luzes acesas? Voltei a jogar, mas logo ouvi um ruído estranho. Desliguei o som do computador e o ruído persistia. Meia hora depois, meu gato implorou para sair. Mesmo paranoico, mantive a trava na porta. Deixei o gato sair e espiei pelo vão. Nada fora do comum. Tranquei tudo e voltei para a sala. 5 minutos depois, alguém tentou girar a maçaneta da porta. Ao encontrar a porta trancada, ouvi uma risada e a pessoa começou a arranhar o vidro da janela. Peguei o telefone rapidamente e liguei para a polícia. Quando eles chegaram, quem quer que fosse, já tinham ido embora. Eles fizeram uma varredura no bairro, mas não encontraram nenhuma evidência ou rastro de alguém na propriedade.